Visão Geral. Oferecimento. Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando com a nossa Visão Geral e hoje vamos falar de medicina. Toda vez que a gente fala de medicina aqui, é uma delícia, todo mundo fica assim, realmente olhando pro televisor, acompanhando, porque é uma matéria que nos é muito interessante, né? Sobretudo o assunto de hoje, hein? Porque hoje eu vou começar com o Dr. Ricardo Campos. Ele é especialista em medicina integrativa. Atenção, homens e mulheres, vocês podem sim ter melhor qualidade de vida. E a gente vai saber como aqui com o Dr. Ricardo. Sobretudo essa história da reposição hormonal. Dr. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Eu falei tudo bem? Tudo certinho? Tudo bom, tudo jóia. Eu jóia. falei que realmente quando a gente fala de medicina aqui, é um assunto palpitante, né? Aliás, quantas e quantas consultas você já faz de graça quando fala para as pessoas que é médico, né? É verdade. Mas muito bom recebê-lo aqui, viu? E a sua área é uma área muito interessante. Acima de tudo, você é ginecologista e obstetra, né? Isso. Muito bom. Formado pela Universidade do Oeste Paulista, a UNOeste, em ginecologia e obstetrícia, pela Febrasgo. Pós-graduado Master em Ciências da Fisiologia Humana e Modulação Hormonal, que é uma das suas especialidades. E tem vários cursos aqui, Modulação Hormonal Bioidêntica pelo grupo Longevidade Saudável, professor Ítalo Rachid e tantas outras coisas aqui que a gente na sequência pode até... Mas eu gostei de ouvir o nome do professor Lair Ribeiro aqui. Modulação Hormonal com o professor Lair Ribeiro. Eu fiz um curso com ele, mas minha formação praticamente toda eu fiz com o grupo do professor Ítalo Rachid. Ah, tá. Eu falei do Lair porque eu gosto muito do Lair Ribeiro, sabe? Uhum. Assisti várias palestras dele. Uma vez eu fiz para ele veio dar uma palestra em Campinas sobre motivação e tal, e eu trabalhava num outro órgão de comunicação e me pediram para fazer um texto sobre Ayrton Senna, com imagens do Ayrton Senna e tal, né? E eu fiz. E ele aproveitou, usou, levou, gostou, disse que ia mostrar em outros lugares. Alguns clubes de futebol também colocaram o filme com o texto, com a minha locução, inclusive, em algumas partidas antes do jogo. Não sei se ganharam ou não ganharam, mas eu fiz, doutor. Doutor, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre medicina integrativa. Eu já entrevistei algumas pessoas, algumas que são especializadas assim, mas é sempre bom a gente colher, porque é algo novo, meio novo no mercado, não é não? Não é tão novo. A medicina integrativa, ela tem já há bastante tempo, ela teve início nos Estados Unidos. No Brasil já tem mais ou menos, acredito que uns 20 anos que tem pessoas trabalhando com medicina integrativa. E é um campo que ele busca fazer com que os indivíduos tenham qualidade de vida, que ele retardar, se é que isso é possível, o processo de envelhecimento. Sim. Fazer com que a pessoa tenha um melhor envelhecimento, com uma memória melhor, a parte física, não ter uma degradação física, para que ela não fique dependente do uso de medicações e que ela não fique dependente do uso do cuidado de terceiros, que ela consiga ter uma longevidade produtiva. Entendi. Quando você fala, doutor, que 20 anos não é tão nova assim, mas para medicina 20 anos hoje é muito... hoje como... Às vezes há remédios que demoram mais de 20 anos para ser feitos, né? Exatamente. De uns 5 anos para cá, eu acredito que se está se divulgando mais essa área da medicina integrativa. Mas ela já tem algum tempo e ela foi criada, na verdade, para tentar melhorar, preencher uma lacuna que os médicos tradicionais não conseguiam preencher, que era você tratar o indivíduo, não tratar o sintoma. Então você tem um sintoma, por exemplo, como uma libido baixa num homem que está mais velho, uma prostração, uma dificuldade de dormir, você não vai dar um remédio para o indivíduo dormir, você vai tentar buscar aonde está a causa daquele sintoma para tentar tratar a causa. Tratar a causa, muito bem. Bom,
A gente não, né? Você é bem mais jovem do que eu, né? Ainda bem que não se conta pelo cabelo, a idade, né, doutor? Mas assim, quando eu era garoto, eu morava em Mugimirim, e a cidade tinha 2 médicos, Dr. Balestre e Dr. Florentino. Sei que já estão lá no céu. E eles eram médicos da família de tudo. E eles iam à casa da gente. Me recordo de Dr. Florentino, Dr. Balestre, irem na minha casa cuidar da minha mãe, cuidar do meu pai. E era aquele médico que, de repente, não tinha essa ramificação toda, assim, na medicina. Aí, de uns tempos para cá, a coisa mudou muito. Hoje você tem pessoa que é especializada em mão, mas aí tem cara que é especializado na falange, outro especializado só em unha. É uma coisa impressionante, né? É a subdivisão da medicina. Isso é uma tendência no futuro a cada vez mais se subdividir, ou a coisa vai ficar um pouco mais generalizada? De repente nós vamos voltar a um conceito de que um médico pode tratar de várias coisas ao mesmo tempo. A subespecialização, ela é importante, mas a medicina integrativa, ela tenta fazer o resgate justamente disso, de um médico que tem uma visão global do paciente. Ele vai literalmente resgatar o antigo médico da família. Eu mesmo tenho vários pacientes que a família toda é minha paciente. Independente de ser de outra área que não a sua, da Exatamente. Caso eu faça um diagnóstico que necessite o cuidado de um especialista, aí a gente acaba encaminhando para um especialista. Vamos supor, você passa numa consulta comigo, a gente diagnostica que você está com uma pedra na vesícula. Aí a gente encaminha para um gastro para, se for necessário, fazer a cirurgia. Entendi. Mas ter essa visão geral e entender a rotina do paciente, entender o dia a dia do paciente é muito importante, tanto para um diagnóstico correto, até para você conseguir programar o tratamento e fazer um tratamento que o paciente consiga fazer. Não adianta você também propor um tratamento que o indivíduo não vá ter condições de fazer. Doutor Ricardo, vou dizer uma coisa para você. Claro que o tempo passa, a gente sabe que a cada ano as faculdades despejam no mercado muitos e muitos médicos, muitos e muitos profissionais, né, de todos os segmentos. Mas hoje você vai, por exemplo, a um pronto-socorro, a um pronto atendimento de um hospital, você é atendido pessoas extremamente jovens, mas assim, a ponto de, na primeira impressão, para quem já tem uma idade, né, quem já passou dos 45, né, como eu, fala, mas que coisa, essa juventude. Mas a gente pode confiar plenamente nessa juventude que está saindo da faculdade, né? Em teoria, sim. Como em qualquer área, existem bons e maus profissionais, mas o pronto-socorro, como ele tem uma visão mais do sintoma, do problema imediato, o médico do pronto-socorro ele não vai ter uma visão tão generalizada, você chegou com uma dor nas costas, ele vai tentar diagnosticar, te tirar da dor, tentar fazer um diagnóstico mais sintomático. Normalmente a consulta é uma consulta mais rápida e teoricamente é para confiar sim, não é para ter nenhum problema. Não, tudo bem, porque a gente vê, é uma juventude, né, que parabéns, né, mas a gente tem visto muita gente jovem, né, em muitos segmentos da sociedade brasileira, haja vista aí na promotoria, né, tantos promotores jovens, juízes jovens, né, e a gente... Essa é uma das razões pelas quais a gente ainda acredita no país. Mas vamos lá, aqui na tua área, vamos falar sobre reposição hormonal. Eu ouço muito falar sobre reposição hormonal quando a mulher está entrando na menopausa e tal. Ela, para o homem, também é válida, também é necessária? Também cada vez mais se torna necessária a reposição hormonal no homem, visto que a longevidade vem aumentando cada vez mais. A gente pega, por exemplo, no Brasil, onde a expectativa de vida ultrapassou os 50 anos mais ou menos no final da década de 50 e hoje a gente coloca 78 anos. Então, tanto homens quanto mulheres estão vivendo muito mais tempo e sem os hormônios sem estarem sendo produzidos plenamente. E às vezes a reposição hormonal se torna necessária. Onde é produzido o hormônio no ser humano? Tem várias glândulas no corpo que produzem hormônio. Por exemplo, no caso dos hormônios sexuais,
testosterona, no caso da mulher estradiol, progesterona, que são os principais, no homem principalmente no testículo, nas mulheres nos ovários, mas tem produzido desde glândulas no sistema nervoso central, glândulas suprarrenal. Das mulheres onde? Ovários. Nos ovários. Nos ovários. Uma mulher que teve problema durante a vida, que teve que retirar o ovário, por exemplo, os ovários, ela torna uma mulher na menopausa. Já, porque não teria mais... Tem os mesmos problemas de uma mulher na menopausa, aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de aparecimento de... como é que fala? Osteoporose, tá. Aumento de vários problemas. E quando a gente fala em reposição hormonal, a gente está falando em reposição hormonal dos hormônios, da sexualidade, dos hormônios sexuais, assim? Sim, mas a reposição hormonal vai desde a reposição hormonal de um hormônio da tireoide, no caso de um paciente com hipotireoidismo, por exemplo, até a reposição dos hormônios sexuais no homem e na mulher, que tá... Numa mulher, no caso, é mais evidente que a mulher na menopausa, ela, de um dia para o outro, ela deixa de produzir praticamente por completo os hormônios e ela sente muito mais essa deficiência. Os homens, ele vai tendo uma perda gradativa, a partir dos 35 anos já começa a ter um declínio na produção de testosterona, então ele acaba percebendo menos, ele não tem aquela percepção... Não tem o sintoma visual. Não tem tanto sintoma, os sintomas vão aparecendo, ele vai achando que é normal da idade, que ele está envelhecendo, ele vai diminuindo a libido, às vezes tem dificuldade de ter ereção, ou às vezes ele está com uma dificuldade no sono, vem ficando mais irritado, e ele acha que isso daí é normal da idade, mas muitas vezes pode ser um transtorno hormonal que ele tenha. Há pessoas que passam a vida toda bem sem reposição hormonal? É questionável esse bem. Normalmente a pessoa pode ter uma qualidade estar melhor, de repente. Exatamente, ela poderia estar melhor. Ela pode estar bem, pode passar sem doenças, mas ela poderia ter uma qualidade de vida melhor. Melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade da marcha, então vai ser uma pessoa que vai envelhecer conseguindo caminhar, conseguindo fazer suas atividades do dia a dia, a memória se mantém por mais tempo, então o envelhecer ele é normal, né? O ficar velho, a falta de manutenção preventiva é uma questão de falta de manutenção. Se você faz a manutenção adequada, se você toma os cuidados necessários, você vai morrer com a tua memória boa, conseguindo ser independente e morar sozinho. Vai morrer com saúde, né? Morrer com saúde, exatamente. Se é que isso é possível. Mas é interessante. Agora, vamos aqui. A mulher, quando ela entra na menopausa, não existe uma data, uma idade... Existe uma idade aproximada, né? Normalmente a mulher entra na menopausa entre 45 e 55 anos. 10 anos tem essa... 10 anos. O mais comum é por volta de 50 a 51 anos a mulher entrar na menopausa. A menopausa é a ausência da menstruação. Isso, a ausência da menstruação por um período, normalmente por 6 ciclos consecutivos, né? A mulher tinha um ciclo regular mensal, ela passa a 6 ciclos consecutivos sem menstruar. A gente pode fazer uma confirmação através de exames laboratoriais também, mas ela porque para de menstruar. A mulher pode ficar, digamos, 2, 3 ciclos sem menstruar e voltar a menstruar? Pode. No caso, por exemplo, de um ovário policístico, é muito comum a mulher passar longos períodos sem menstruar e voltar. Então você precisa, uma mulher ter uma idade compatível com a menopausa, ter a queixa de não menstruar mais, e às vezes a gente acaba confirmando com exames laboratoriais. Muita reclamação por vezes das mulheres, eles estão sentindo muita queimação, muito calor, elas ficam com o pé muito quente. Isso aí também vai para o homem, viu? Porque eu já passei uma fase que o pé ficava muito quente. E o homem também tem o fogacho, né? O fogacho, que é o nome desse sintoma, dessas ondas de calor, é aquele calor que a mulher fica com muito calor, passa, ele vem em ondas. Isso é comum tanto em homem quanto mulher e normalmente está relacionado com alguma alteração hormonal. Muito bem. Agora, a mulher, ela de repente ela entrou no período de menopausa, deixou de menstruar, ela procura o ginecologista, e daí o que é que vocês fazem para saber se ela precisa ou não de uma reposição hormonal? Então, se a paciente, a mulher, ela não tem nenhuma contraindicação de reposição hormonal, que aí tem que ver com o seu ginecologista se tem alguma contraindicação,
Toda mulher pode fazer reposição hormonal. O que é uma contraindicação, por exemplo? Câncer de mama, por exemplo, é uma contraindicação. Dependendo se o câncer de mama, ele pode ter alguns receptores a determinados hormônios, que se você repor, você pode estimular mais a proliferação tumoral. Entendi. Então, não que o hormônio cause um câncer de mama, mas se você tem uma doença já instalada, ele pode aumentar a proliferação. Na teoria, porque vai fortalecer tudo, fortalece inclusive o tumor. Alguma coisa assim? Não, na verdade o tumor... Mas também, quem sou eu para dar um conceito médico para o doutor aqui do meu lado? Mas assim, não, e o que acontece muito hoje com reposição hormonal, que às vezes se tornou muito mal falada, é a generalização. É repor a mesma coisa para todo mundo, nas mesmas doses, a via de administração, se é por boca ou se é transdérmica. Tem vários fatores que vão fazer com que essa paciente tenha uma melhor eficácia do tratamento ou não. Agora, no homem, por exemplo, que não tem a menstruação, que seria um sintoma muito visível para o médico, o que é que você, numa consulta, você consegue detectar se a pessoa precisa ou não de reposição hormonal? Consegue. A gente sempre confirma a hipótese através de exame laboratorial. Mas a principal queixa de homens que chegam no consultório com a testosterona baixa, a primeira coisa a alterar é a libido. Ele tem uma percepção de que a vontade, o desejo sexual dele vem caindo gradativamente. Pode estar associado com dor articular, então é bem comum dor articular no homem, alteração do sono, irritação. O homem ele tem uma tendência a ficar mais rabugento, irritado. Então, ganho de peso, normalmente ele tem um ganho de gordura na região abdominal, aquela barriguinha de chope que a gente fala. Sei. Tudo isso pode ser sugestivo de uma alteração de uma testosterona baixa. Não só isso, por isso que a gente normalmente quando vai avaliar esse indivíduo, a gente faz uma avaliação ampla para tentar chegar bem na causa do problema. Ele pode estar com uma testosterona baixa, mas pode ter algum outro problema. Então, um homem com mais de 50 anos que a gente vá pensar em fazer uma reposição de testosterona, por exemplo, a gente tem que avaliar o risco dele ter um câncer de próstata, tem que estar com a rotina urológica toda em dia, então você tem que fazer uma avaliação global. Então, um homem com câncer de próstata, aí a reposição de testosterona muitas vezes se torna contraindicada. De uma maneira geral, quem tem a doença, quem tem o câncer... Não todo. Não todo tipo de câncer. Não todo. Por exemplo, uma mulher que teve um câncer... Aqueles que são ligados mais ao aspecto que tenha os cânceres que tenham mais relação com a parte sexual. Por exemplo, o câncer de próstata no homem, o câncer de mama nas mulheres. Entendi. Mas, por exemplo, um câncer de pele, um câncer de tireoide, não teria correlação nenhuma. Muito bem. Então, Ricardo, você me dá licença só um bocadinho aqui? A gente volta a conversar aqui sobre reposição hormonal e sobre outros assuntos também, porque realmente é um assunto muito interessante. Muito, muito, muito. Como interessante também, gente, é o seguinte, ó. Um dos sintomas de que a pessoa está aí ou na andropausa ou na menopausa e que talvez precise de uma reposição hormonal é o mau humor, né? Também. Eu vou te encaminhar algumas pessoas que eu conheço para você fazer um exame aí, porque, aliás... dizem que hoje a depressão seria o mal do século, mas a depressão, eu acho que ela é sempre precedida pelo mau humor, porque é uma coisa, como as pessoas andam mal-humoradas, o que está acontecendo? Isso além do excesso de estresse no cotidiano, trabalho, trânsito, tudo mais, isso tem muito reflexo também da alimentação, né? A alimentação inadequada, o intestino que não funciona direito, tudo isso daí pode estar influenciando tanto na parte do humor, quanto até às vezes no desencadeamento de uma depressão. Você sabe que eu conheci um médico e ele falava muito sobre a regularização do intestino, que para ele era algo fundamental. A pessoa que tinha essa prisão de ventre, essa coisa toda, ele falava muito, nada mais justo o nome que na acepção da palavra a pessoa está enfesada. Exatamente. Então ela fica com aquele negócio assim. Então é muito importante. E alimentar e o intestino funcionando normal tem muito a ver com a alimentação. Fibras e tal. Exatamente. Alimentação, não consumir às vezes muito produto industrializado, porque isso daí também acaba refletindo na saúde intestinal. Mas o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então se ele não está funcionando adequadamente, ele vai ter uma gama de substâncias que ele vai deixar de produzir, e isso acaba refletindo diretamente no nosso humor.
Aproveitando esse gancho aí que você falou que é o nosso segundo cérebro, parece que algumas pessoas que comandam o país é o primeiro, né? Não é nem bem o segundo. Mas vamos lá, a gente falou aqui da reposição hormonal sob o ponto de vista do libido, mas eu queria que você nos passasse agora o que é que pode desencadear na pessoa que precisa da reposição hormonal e não a repõe. O que pode acontecer? Então, igual eu tinha falado anteriormente, o processo de envelhecer é um processo natural. Só que naturalmente a gente não viveria igual a gente vive hoje se a gente pegar em países de primeiro mundo 85 anos. A reposição hormonal ela vai te ajudar a chegar na idade de 80, 85 anos com qualidade de vida. Então, você, por exemplo, um homem com uma testosterona baixa, ele vai começar a perder massa muscular. Ele perdendo massa muscular, ele vai começar a ter dificuldade de caminhar, ele vai começar a deixar de fazer as atividades. Fraturas mais vai aumentar o fáceis. risco de osteoporose, aumentando o risco de fratura. Para ter uma ideia, uma mulher ou um homem idoso que quebra, por exemplo, um colo do fêmur, que é comum com queda no indivíduo com osteoporose, ele tem 30% de chance de morrer de pneumonia pelo fato de ficar acamado. Então tem uma alta morbidade, uma alta mortalidade. Então é importante esse tratamento para aumentar, igual eu falei anteriormente, a tua expectativa de vida produtiva. Não adianta nada você viver 100 anos e passar 20 anos dependendo de cuidado e atenção de terceiros. Quando a gente fala em média de vida, a gente tem que falar exatamente disso, vida produtiva. Vida saudável, né? Viver como um vegetal, ou dependendo de cuidado de terceiros, não vale a pena. É possível, doutor Ricardo, que uma pessoa chegue aí aos seus 80 anos, vamos botar 70, 70 anos, com a mesma disposição, sob o ponto de vista sexual, que tinha aos seus 35, 40 anos, é possível isso? É possível. É possível sim. A parte sexual, eu sempre falo que tem uma gama de fatores que influenciam, desde estresse no trabalho, filho pequeno em casa, se a mulher usa ou não anticoncepcional, o anticoncepcional baixa muito o desejo sexual também. O anticoncepcional baixa o desejo? Muito. Olha aí. O anticoncepcional, ele normalmente deixa a mulher com uma baixa produção de testosterona, então ela baixa muito o desejo sexual na mulher também. É uma das principais causas que eu vejo no meu consultório de mulheres jovens com um baixo desejo sexual é a pílula anticoncepcional. E a vasectomia no homem? Muda alguma coisa também? Teoricamente não. Teoricamente a vasectomia ela não mexe nada na parte hormonal. Ela simplesmente faz uma ligadura que o espermatozoide ele não vai mais conseguir sair do testículo. Se não foi mexido na parte vascular, testicular, nada disso, não é para perder a produção, não é para baixar a produção hormonal. Eu já gostei da sua primeira resposta. Então vamos lá, vamos ser um pouquinho mais arrojados. Aos 70 anos é possível. Aos 75 anos é possível também. Depois eu vou perguntar aos 80, 85, 90. É possível a vida toda. Morrer com uma qualidade forte. Aí que entra o papel da reposição hormonal. A partir do momento que a mulher ela entra na menopausa, que o homem ele começa a entrar na andropausa, teoricamente ele não vai conseguir mais ter filho, não vai mais engravidar, então ele deixa de produzir alguns hormônios que são pertinentes dessa fase, então o desejo sexual tende a baixar. Você repondo o hormônio de uma maneira adequada, você engana o teu corpo e faz com que você mantenha o vigor, não só na parte sexual, a libido para você render no teu trabalho, vida, né? Render no teu dia de acordar bem disposto. Uma pessoa, a libido a gente acaba direcionando muito para a parte sexual, mas é vontade de viver, vontade de ir para academia, vontade de ir para piscina, vontade de ir para praia, vontade de trabalhar. Então você vai envelhecer, você pode trabalhar menos, mas é uma questão de opção, não uma questão que foi lhe imposta. Agora, doutor, por que o anticoncepcional, que as mulheres hoje, há alguns métodos, né, de anticoncepção, mas basicamente o comprimido é o que mais se usa, né? E por que é que ele traz essa perda de libido? O anticoncepcional, quando você toma a pílula anticoncepcional, ela vai fazer com que o corpo da mulher, que o ovário pare de funcionar por um determinado período que está tomando a pílula. Daí a mulher não ovula e, em consequência, não engravidaria. Só que isso gera algumas alterações hormonais na mulher
fazendo com que a testosterona normal, que é o hormônio normalmente responsável pelo desejo sexual, diminua muito. Então a mulher ela começa a ter um aumento de gordura, ela começa a ganhar um pouquinho de peso, ela tem uma dificuldade maior de ganhar massa muscular na academia, a libido dela começa a cair e aumenta também o risco, dependendo da faixa etária. Na verdade, o risco de aumenta muito o risco de trombose. Dependendo da faixa etária, isso é irrelevante. Dependendo da faixa etária dessa mulher, com o uso da pílula anticoncepcional, você acaba aumentando muito o risco de uma patologia que ela possa ser potencialmente grave. Eu sei que não é muito bem da sua área, mas já que você usou o nome trombose aí, explica pra gente o que vem a ser a trombose efetivamente. Porque eu, quando era criança, perdi alguns tios, algumas tias principalmente, que começaram com trombose, depois teve até que amputar a perna, esse negócio. O que é a trombose? A trombose, ela é como se formasse um coágulo, como se formasse uma rolha de sangue dentro da veia. Da veia? Da veia. Pode ter uma trombose arterial também, mas normalmente forma dentro da veia. Por exemplo, o infarto nada mais é do que uma trombose numa artéria do coração. A trombose que normalmente se falar daquela trombose de membros inferiores, que a perna fica inchada, fica com aquela mulher que tem aquelas varizes. E eles falam que o perigo é subir para o pulmão. Então, o perigo é que quando esse trombo, é como se fosse uma rolha, ele se desprende... Mas é uma concentração de sangue pisado, alguma coisa assim. Exatamente, é mais ou menos isso. Esse sangue, ele se desprende da veia, ele vai passar pelo coração. Esse sangue que iria passar pelo seu pulmão para ser oxigenado, ele vai esse trombo vai entupir e faz com que você comece a desenvolver um quadro que chama embolia pulmonar e pode levar a óbito. É bem grave, por sinal. Ah, tá. E a ausência e pode causar trombose quem não fizer, quem tiver indicação e não fizer. O uso na verdade, eu estava falando da pílula. O uso da pílula anticoncepcional, ela aumenta esse risco de trombose. É igual eu falei, se você vai, às vezes, indicar um método anticoncepcional para uma menina, uma adolescente, que está em início de vida sexual ativa, o risco dela desenvolver uma trombose é muito baixo. Diferente de uma mulher já com seus 40 anos, que às vezes tem uma resistência à insulina, um diabetes, uma alimentação inadequada, obesidade. Como o risco dela já é alto, você vai aumentar mais ainda esse risco e acaba podendo ter um evento grave. Bom, de toda forma, o que a gente tem que pensar é o seguinte: chegou numa determinada idade, tanto o homem quanto a mulher precisa consultar. E no caso, o homem consultaria quem? O urologista? Quem que ele vai? Onde ele vai? Um urologista que tenha uma visão mais voltada para essa área, um endocrinologista, um médico que trabalha com essa linha na parte de medicina integrativa. Porque depois de uma determinada idade, também é igual você estava falando anteriormente do menino do pronto-socorro que às vezes está atendendo, muitas vezes também acontece do paciente chegar num profissional de saúde com um monte de queixas e o médico falar que aquilo é o normal da idade. Muitas vezes não é o normal da idade, ele tem algum transtorno hormonal, ele precisa investigar melhor. Aí você fazendo uma investigação adequada, caso tenha indicação, aí a reposição hormonal pode melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo. A reposição hormonal ou a falta dela, no caso da necessidade, pode desencadear doenças neurológicas como Alzheimer, como Parkinson, alguma coisa assim? Então, a reposição hormonal, ela melhora bastante, diminui bastante o risco de aparecimento de algumas doenças, mas não dá para falar que a reposição hormonal sozinha vai fazer com que o indivíduo não tenha Alzheimer, que o indivíduo não tenha Parkinson. Isso tem uma relação muito grande com a alimentação desse indivíduo, o tipo de ambiente que ele vive, se ele tem uma alimentação rica, por exemplo, em gordura vegetal, rica em gordura vegetal que eu falo é óleo de milho, óleo de soja, essas gorduras vegetais. Se ele tem uma alimentação rica em produtos industrializados, ele vai aumentar o risco. Aí você aumenta o risco com a parte dos hormônios estando mais baixo. Ele aí é mais multifatorial. Se ele faz atividade física ou se ele não faz. Aí todo mundo fala em atividade física. Aliás, é o seguinte, é lema. Você quer ter uma vida saudável? Então a primeira coisa, qualquer médico que você vá, ele vai falar do controle da alimentação, que você tem que ter uma alimentação saudável e você precisa praticar esportes. Esses dois são dois ícones
do sustentáculo de uma vida boa. Isso, e a alimentação saudável não é só você comer salada com frango. Você pode ter uma alimentação saudável comendo gordura. Até você precisa, né? Não, você precisa. Você pode ter uma alimentação saudável ingerindo gordura, você pode ter uma alimentação... Depende do tipo de rotina que você tem, do tipo do teu exame físico. Aí uma conversa melhor com o seu médico ou com o seu nutricionista, ele consegue indicar uma dieta que melhor se adapte ao seu organismo. Então a dieta, aquele negócio de generalizar, ser uma dieta igual para todo mundo, isso também não faz muito mais sentido. A dieta ela também tem que ser individualizada. Aquele negócio, além da dieta, a alimentação saudável, ela vai mais... você aprender a comer, saber o que você pode e o que não pode comer para fazer escolhas adequadas. Ah, doutor, eu posso comer de tudo, o que não me faz mal. Eu posso comer de tudo, viu? Aliás, é uma coisa que muita gente fala, eu como de tudo. Não, esse comer de tudo, não ter uma monotonia alimentar, isso é saudável, é muito saudável. O que não, as pessoas confundem comer de tudo com comer tudo toda hora de uma maneira errada. A gente tem que saber que tem determinados grupos de comida, principalmente quando mistura carboidrato e gordura, é muito gostoso. Só que uma ingesta frequente disso vai levar no futuro ao aparecimento de alguns problemas de saúde, ou um infarto, ou aí pode aparecer um diabetes, e isso traz uma repercussão a longo prazo significativa. Mas então, né, doutor, a gente estava falando aqui, antes de começar o programa, que até a longevidade está ligada a viver bem, a viver saudavelmente, mas viver também de alguns exageros, é uma coisa normal. Acho que a gente pode, de vez em quando, às vezes eu vou a alguma festa, eu até brinco com o pessoal que está na festa. Eu falo, vocês me dão licença um pouquinho que eu preciso passar aqui um WhatsApp para minha nutricionista. Querida, hoje tô fora, tá? E é uma coisa natural. Não, isso... A gente tem que... Porque isso também é vida, não é? Eu concordo plenamente. Se você não é um atleta, se você não tem uma patologia que necessite desse rigor... Sim. Não precisa viver 100% de dieta. Você pode ir numa festa, você pode comer uma pizza. O que não pode comer todos os dias. Você fala, só hoje eu vou comer uma pizza, só hoje eu vou tomar uma cerveja, só hoje. A hora que você vê, você está comendo errado a semana toda. Então você abre concessões determinadas. E esse negócio do final de semana também é meio perigoso, porque se você pega de sexta-feira à noite a domingo à noite comendo errado, é 30% da sua semana. Então você escolhe, por exemplo, vou sair no almoço, vou comer uma macarronada na casa da minha mãe, aquele negócio de domingo. Vai comer tua macarronada, toma teu vinho, não tem problema. O problema é a constância de uma alimentação errada, e isso vai fazendo literalmente com que você tenha vários problemas de saúde. Muito bem. Doutor, fala um pouquinho de ginecologia, pode ser? Pode ser. As mulheres estão tendo mais ou menos filhos hoje em dia? Bem menos filhos hoje em dia. Se não me engano, na década de 60, a média era 7 filhos por casal. Hoje no Brasil, se não me engano, é 1,8 ou 1,6. Mas isso por conta da caresia, por conta do país, ou existe até a própria mulher, ela também, eu não sei se ter muitos filhos hoje, não se trata de não se respeitar, mas quanto mais filhos você tem, menos tempo você tem para a vida própria, não é isso? Eu acho que vai além disso. Eu acho que as mulheres elas têm tido menos filhos hoje, porque antigamente a mulher ela era mãe e dona de casa. Sim. Hoje a mulher ela vai fazer uma faculdade, depois ela vai fazer uma especialização, ela vai pensar na carreira. A hora que ela vai pensar em engravidar, ela já está com 30, 35 anos, então o filho hoje em dia é mais caro você manter um filho também do que era antigamente. Então acho que tem vários fatores que fazem com que a mulher opte ou em não ter filhos ou ter menos filhos, aí que se torna importante o uso de um método contraceptivo adequado para essas mulheres. Sem dúvida. E por exemplo, existe assim uma data segura, até tal data, até tal idade as mulheres podem ter filhos, tal. A partir dessa idade a gravidez passa a ser de alto risco, tal. Existe isso? Existe sim. Quanto mais idade a mulher tem,
maior o risco de uma gravidez. Não só o risco de, por exemplo, você ter algum problema no feto, como um feto sindrômico, mas de desenvolver uma diabetes na gestação, de desenvolver uma hipertensão durante a gravidez. A gente normalmente se fala muito naquele limite ali dos 35 anos, mas não significa que uma mulher que tenha mais de 35 anos ela não possa engravidar. Hoje a mulher ela pode engravidar com bem mais idade, é que aumenta o risco de algumas doenças conforme a mulher vai envelhecendo, porque aquele óvulo que a mulher tem, nasceu com ela. Então, quanto mais velhinha a mulher for ficando, mais velhinho o óvulo vai ficando. Então, ele vai sofrendo também a agressão do meio ambiente e faz com que aumente o risco de algumas doenças. Por exemplo, a síndrome de Down é uma delas. Ah, tá. Eu entrevistei ontem aqui a diretora da Casa da Criança Paralítica, e ela me disse que muitas crianças, na hora do parto, passam por determinados momentos, ou o parto, por alguma razão, e elas passam a ter a falta de oxigenação no cérebro, que acaba trazendo como consequência paralisia e tal. Para mim foi uma novidade. Porque quando se fala em paralisia, me vem à cabeça a paralisia infantil, praticamente erradicada. Isso é um risco grande que tem na hora do parto? Não é um risco grande. A mulher, ela estando bem assistida, a gente tem como controlar alguns parâmetros durante o trabalho de parto para saber se essa criança está tendo uma oxigenação adequada ou não. Durante o trabalho de parto, aquele período que a mulher está tendo as contrações até nascer a criança, ela pode passar por períodos às vezes de baixa de oxigênio, aí cabe ao obstetra indicar uma cesárea, por exemplo, para evitar uma baixa oxigenação. Mas não significa que você tenha que indicar a cesárea para todo mundo com medo de uma oxigenação baixa. Muito pelo contrário. O parto normal ele traz inúmeros benefícios em relação à cesárea. Hoje, até tempos atrás, ao que me constava, as mulheres queriam cesárea porque era mais tranquilo, era mais fácil e tal. Ainda hoje a cesárea é mais indicada? Nunca foi. A cesárea é mais feita, não indicada? Sim, no Brasil acho que é um dos países que tem o maior índice de cesárea no mundo. A cesárea ela é muito mais por conforto médico do que do conforto da paciente, porque a cesárea você faz com... A paciente também acaba às vezes optando por medo. Então a paciente tem o medo da dor do parto, ela tem o medo do trabalho de parto, o medo do desconhecido. E a cesárea, por ser um ambiente mais controlado, que com hora marcada, fica mais conveniente tanto para o médico quanto para a paciente. A cesárea, você não vai fazer 3 da manhã, não vão te ligar no Natal, então é mais conveniente. Você marca, mas o parto normal... Para a criança, diminui muito o risco dela desenvolver, por exemplo, problemas alérgicos no futuro, do que ela tenha asma, bronquite, problemas respiratórios. Só para fechar, uma mulher pode fazer até quantas cesáreas? Então, teoricamente, não tem limite, mas a partir de uma terceira, quarta cesárea, o risco de uma cesárea aumenta o risco de romper o útero durante o trabalho de parto. Então, se fazer várias cesáreas, principalmente para uma paciente que tem um grau de instrução menor e que às vezes tem muitos filhos, é perigoso. Doutor Ricardo Campos, que bela entrevista, viu? Fiquei muito feliz em entrevistar aqui. Vou ter que procurar aí um médico da medicina integrativa para saber se eu tenho que fazer reposição hormonal ou não. E é importante, você também que já passou dos seus 50 anos aí, dá uma pensadinha muito importante. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Alberto. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Gente, comecei aqui com o Dr. Ricardo Campos, especialista em medicina integrativa. Falamos um pouquinho também de ginecologia, de obstetrícia, que é exatamente a formação primeira do Dr. Ricardo, que hoje mais atua no segmento da medicina integrativa. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram, porque eu gostei muito também. Eu volto hoje, às 7h05 da noite, com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz e alegria. E muita sorte, meus amigos. Valeu, querido. Próximo.